Muita gente me enviou este vídeo aqui de um comediante que está tirando sarro do pessoal que fica dizendo que tem TDAH. Você é irresponsável, mas tem vergonha de admitir? É desleixado, mas tem muita preguiça de tentar mudar? Seus problemas acabaram. Experimente agora se assumir TDAH. Vou mostrar para vocês o restante do vídeo, mas é isso aí. Me enviaram esse vídeo porque aqui basicamente ele está falando que eu tenho falado o tempo todo, a quantidade de pessoas que usam as ditas doenças mentais para fugirem de suas responsabilidades. Vou mostrar para você aqui o vídeo na íntegra, o que é muito engraçado, mas muitas pessoas que inclusive me enviaram o vídeo não entenderam o vídeo. Vou lançar a boa já. Se não há um marcador biológico, como é possível saber se a pessoa tem TDAH, supondo que existisse o TDAH, ou que a pessoa está simplesmente fingindo os sintomas? Bora lá, curta, comente, se inscreva, vamos lá para mais um vídeo. Então vamos lá. Você é responsável? Assuma-se como TDAH. Combinados, se atrasar para compromissos e até desrespeitar os outros. E a melhor parte? Nada disso será culpa sua. Isso porque se assumindo TDAH, você transfere a sua culpa dos problemas para uma doença que você nem tem, te livrando de qualquer responsabilidade que você tem sobre sua própria falha de caráter. Não é ótimo? E o melhor? Você nem precisa de um laudo médico. Afinal, por que consultar com um profissional qualificado que estudou por anos e anos para conseguir identificar essa doença? Se você pode se assumir TDAH apenas assistindo a uns 2 vídeos no TikTok fazendo um teste online. Tá esperando o quê? Vem se livrar da culpa você também. Então, primeiro, vamos tratar do que ele está falando aqui, principalmente no começo, porque tem uma pegadinha aí, das pessoas que fingem ter TDAH. Essa é a perspectiva dele e a de muitas pessoas. Olha, primeiro, o histórico, é histórico o fato de as pessoas fingirem loucura ou transtorno ou doença mental para fugirem de suas responsabilidades. Davi, por exemplo, fugindo de Saul, no desespero, refugiou-se entre os filisteus, inimigos históricos de Israel e de Davi. Lembra, o Golias era filisteu. Lá, no meio dos filisteus, alguém notou Davi. Esse é o Davi, o que destruiu o nosso herói, o que matou o nosso herói. E o que Davi fez? Começou a fingir de louco. Começou a babar, a arranhar as portas. E então disseram, o cara é doido, deixe-o de lado. Fingir demência, imitar os sintomas de loucura ou qualquer coisa que seja, transtorno, por aí vai, sempre foi uma estratégia para fugir de nossas responsabilidades. Portanto, somente pelo sintoma, babar ou arranhar, não dá para ter certeza. Tal fulano tem a dita doença mental, mas e se a pessoa, pastor, está fingindo por anos? Aí não, aí ela está doente. Ué, não é possível fingir por anos? Eu sei de pessoas que recebem benefícios do governo há mais de 10 anos. Elas são completamente normais. Mas chegam diante do psiquiatra, aí elas não falam, elas ficam assim, não é possível fingir um sintoma? Fazem isso por anos e recebem benefícios por anos. Não há um marcador biológico para esquizofrenia, por exemplo, e qualquer dita doença mental aí. Logo, quem pode dizer que essa pessoa não está de fato sofrendo? Quem pode? Como, de certa maneira, o comediante aqui disse. Finja, você vai conseguir fugir mesmo da sua responsabilidade. E quem vai poder dizer que o seu sintoma não é real? Pense, por exemplo, na depressão. Eu sei de um sargento que disse que estava com depressão. E o que você sente? Perguntou o doutor. Ah, tristeza, não consigo trabalhar, não tenho fome. Pronto, diagnóstico de depressão. E ele então ficou encostado por 2 anos. E quem pode questionar? Quem pode dizer, não, você não está com tristeza? Quem pode dizer, não, você consegue trabalhar sim? Se ele diz, eu não consigo, é algo do desejo, do interior dele, você não pode medir. Você pode colocar isso, um desejo de não trabalhar, lá no tubo de ensaio? Isso é ciência? Não pode. Então, eu não tenho vontade de comer. Quem pode medir isso? Quem pode saber se isso é real ou não? Quem pode, de fato, medir o desejo humano? Então, se ele chega e diz isso, de fato, as pessoas têm que acreditar, como o doutor acreditou, e tem mais uma montoeira de gente assim. Jay Adams, famoso no aconselhamento bíblico, um dos homens de Deus, um dos mais importantes, talvez o mais importante nome do aconselhamento bíblico, ele fala no seu livro, ele conta nos seus livros algumas histórias interessantes. Ele trabalhou lá com um psiquiatra, lá num hospital psiquiátrico, alguma coisa nesse sentido, e tinha lá um cara com esquizofrenia. Aqui, tá vendo? Identificado como esquizofrenia. E eles então, ignorando a psiquiatria natural, a psiquiatria normal, partiram então da ideia de confrontar o rapaz. E descobriram que na realidade ele fingia demência porque não aguentou a pressão de não ter passado na faculdade. Ele conta também a história de outra mulher que também fingia lá um distúrbio
Por quê? Porque ela havia adulterado e ela não conseguia mais lidar com as pessoas. Então preferia ficar como doida ali do que como uma culpada, como uma pessoa ruim lá no mundo. Lembra que eu já fiz aqui neste canal um vídeo falando sobre o filme A Ilha do Medo, que trata exatamente disso? Assista. Então é isso, é histórico, qualquer um pode fingir. Mas o que muita gente não entendeu, inclusive as pessoas que me seguem, que me enviaram esse vídeo, e muita gente me enviou, o que algumas pessoas não entenderam. Algumas pessoas disseram que ele está dizendo exatamente o que eu sempre digo, mas não é, né? Não é. Que as pessoas estão se ancorando em diagnósticos para fugir de suas responsabilidades. Eu já citei aqui até um psicólogo que me enviou uma mensagem: pastor, é impressionante como que as pessoas quase nos obrigam para dar um diagnóstico que as livre de sua responsabilidade, que não as responsabilize pelos seus maus atos. Por exemplo, isso aqui é um caso que eu conheço mesmo, vai. Uma mãe muito incompetente. Quando essa mãe recebeu o diagnóstico de que o seu filho tinha TDAH, ela chorou de alegria. Ai, eu não sou uma péssima mãe. Eu tô te dizendo, as pessoas querem um diagnóstico. As pessoas querem um diagnóstico que as livre de responsabilidade. Elas estão dispostas a serem taxadas TDAH. Elas só não querem ser taxadas de mau caráter, fracas, irresponsáveis. Como doentes, elas estão dispostas. Mas o rapaz do vídeo não está dizendo exatamente o que eu digo. Uma parte do que ele está falando aí tem a ver com o que eu costumo falar. Mas em essência ele não está falando a mesma coisa. Porque o rapaz do vídeo, ele está criticando as pessoas que se autodiagnosticam. Eu critico a própria ideia do TDAH, é bem diferente. Ele critica as pessoas apenas. Eu critico a própria psicologia. Ele diz que tem gente fingindo que tem TDAH. Eu digo que TDAH, como ideia de doença, não existe. Quer ver? Ó? Olha o que ele diz aqui. Ó. Ele diz aqui no comentário do vídeo, o nome dele, esqueci o nome dele, mas aqui, ó, TDAH é uma doença. Doença não se cura com questionário online. Então, tá vendo? A crítica dele não é a própria ideia da psicologia em si. Pelo contrário, o vídeo dele é uma defesa da psicologia, é uma defesa da psiquiatria. Ele está dizendo, olha, parem de autodiagnosticar. Vão lá, aí lá, se o doutor Troscomogatreste, ele der para vocês no diagnóstico, aí beleza. Do contrário, não, aí não. Note que no próprio vídeo ele diz, para que ir a um profissional qualificado que estudou por anos, se eu posso fazer o meu diagnóstico no TikTok? Ora, isso aqui é uma linguagem sarcástica, ele está defendendo a psicologia. E ele ainda escreveu, né, como eu mostrei para vocês na legenda, TDAH é uma doença. Mesmo que você use transtorno, não tem problema, né? Porque na prática é engraçado como que os psicólogos muitas vezes são bem safadinhos. Não é doença. Mas eu mesmo já vi vários deles usando a palavra doença e transtorno como sinônimos. Então, aqui, para o comediante e para muitos, tem pessoas que têm todos os sintomas de TDAH, mas estão fingindo. Ela é somente preguiçosa, ela é irresponsável. Mas tem também a pessoa que tem os sintomas de TDAH, mas de fato tem TDAH. E aí vem a pergunta que não quer calar. Como diferenciar então? Se de fato existe o TDAH, e o próprio DSM diz que não há marcador biológico, como diferenciar uma pessoa que tem sintoma de TDAH, mas é só preguiça, ou está fingindo, para outra que tem os sintomas de TDAH e de fato tem TDAH. Eles não têm esse critério. Qual é o critério? É aquilo que o psicólogo falar de maneira arbitrária, como um papa, porque quando ele fala da cadeira, ele é infalível. E quem questionar será lançado na fogueira. Droscomo gadreste, ungido pela ciência eu declaro que você tem TDAH. E quem questionar será descrito como negacionista e poderá ser morto ou ir para a cadeia ou para a fogueira. Até rimou, hein? É como eu sempre digo. Quando você abandona o critério para a doença, o verdadeiro critério, um marcador biológico, uma normalidade física, você fica refém de todo critério arbitrário e subjetivo que os doutores dizem para você. Você lembra, né? Eu já na minha série sobre psicologia, lá no meu curso A Culpa é do Meu Corpo, eu falo como eles chegaram lá no DSM às conclusões para dizer isso aqui é doença. Lembra como eu falei para vocês? Votação. E quem confessa isso? Allen Francis, no seu livro Voltando ao Normal. Allen Francis foi o diretor do DSM-4. Agora, note isso aqui, ó. Você pode fingir câncer? Claro que não, porque é doença. Mas por que você pode fingir TDAH? Porque é uma doença inventada. A medicina descobre doença, a psicologia inventa. Thomas Szasz, um psiquiatra, escreveu um livro chamado O Mito da Doença Mental, em que ele diz que, até Freud e Charcot, doença era uma anormalidade física. Mas Charcot cometeu a maior fraude de Szasz ao chamar histeria, a doença mental da época, de doença, utilizando simplesmente o peso de sua autoridade. Isso, diz o autor, marca o início do estudo moderno das doenças mentais e contém
o maior erro lógico e processual na evolução da psiquiatria moderna. Erro que é seguido até hoje. Isso aqui é interessante. Até ali os pacientes sem nenhuma normalidade física, eles eram considerados pessoas que estavam fingindo. Não era mais necessariamente uma doença simulada, porque Charcot jogou todo o peso de sua autoridade em favor da autenticidade e objetividade dos fenômenos histéricos. É claro que a gente sabe, muitas vezes a pessoa pode ter de fato uma enfermidade ali e os cientistas ainda não descobriram o que é, tem uma normalidade física ali. O problema é que nunca vão identificar a normalidade física em relação ao comportamento humano, que é subjetivo. Como você vai fazer uma ligação de causa e efeito, por exemplo, entre uma substância química e a tristeza, que é subjetiva? Então, não é que um dia eles vão descobrir, não vão nunca. Não vão nunca. Não é possível fazer essa ligação de causa e efeito. Ok, de novo, veja como é possível simular as ditas doenças mentais. Pense na depressão, por exemplo. Quais são os sintomas? Falta de apetite, falta de ânimo, tristeza profunda e por aí vai. Não tem um exame. O diagnóstico é feito simplesmente com base naquilo que o paciente diz e naquilo que o doutor ex-cátedra, o papa ali, fala. Então, se o cliente diz tudo isso, como o psicólogo vai dizer que não, você está mentindo? Se ele chega lá e fala, eu perdi meu avô faz 2 semanas e eu tô triste e angustiado, perdi a fome, porque é isso que o DSM declara como depressão. Você perdeu um parente e passou-se 2 semanas, você ainda está triste, perdeu o ânimo, o apetite, pronto, agora você está doente. Esse é o critério que eles utilizam para separar a tristeza normal da tristeza patológica, depressão, 2 semanas. Com base em quê? Votação. Agora, mesmo que a pessoa de fato tenha os sintomas, ela não está fingindo. Por que a doença? Quem disse que é doença? Um critério utilizado para separar o comportamento normal do comportamento patológico, o transtorno, é o prejuízo causado. Se a sua tristeza está prejudicando você, logo isso é um transtorno ou uma doença, é uma síndrome. Ora, isso é simplesmente um absurdo. Um critério arbitrário decidido na base de votação e não com base em descoberta científica. Ora, há muitas coisas que trazem prejuízo. A própria preguiça. Pessoas preguiçosas trazem enorme prejuízo a si mesmas. Elas não comem, elas ficam diante das telas e fazem isso por anos. Agora, a preguiça também vai ser considerada transtorno, doença? Com esse critério, qualquer comportamento humano desenvolvido por uma pessoa saudável, ou seja, ela não tem nenhuma normalidade física, pode ser classificado como doença, transtorno, síndrome. É um absurdo. É uma tentativa de classificar qualquer comportamento humano simplesmente para aumentar o número de clientes. É simples assim. Ora, porque se eu tenho um problema, tenho um pecado, aí quem tem que lidar é Deus. Mas se eu tenho uma doença, um transtorno, uma síndrome, aí quem tem que lidar é o doutor, o psicólogo ou o psiquiatra. A verdade é que a psicologia e a psiquiatria têm simplesmente pegado comportamentos humanos, que alguns são normais, alguns prejudiciais, e classificado como transtorno ou doença. E aí dão um nome pseudocientífico, soltam um livro com o nome de um monte de doutores e pronto, as pessoas acreditam, a mágica está feita. Mais uma vez, qual é o critério objetivo para separar pessoas que estão fingindo para quem não está fingindo? Qual o critério para a desatenção por falta de ânimo, preguiça ou a desatenção por TDAH? O próprio DSM, como eu falei, admite na página 61, não há marcador biológico para TDAH. Allen Francis, diretor do DSM, o papa da psiquiatria, admite, não há um critério para separar comportamentos normais de anormais. Temos que aceitar o fato de não existir um padrão simples para decidir quantos de nós são anormais. E ele dá um exemplo da depressão. Tristeza, falta de interesse, problemas para dormir e comer, redução de energia, dificuldades para trabalhar, é o quadro clássico do pesar, ou seja, da tristeza. No entanto, esses mesmíssimos sintomas definem a depressão clínica. Ora, se até ele está dizendo, olha, são os mesmos, os sintomas são os mesmos, da tristeza normal para a tristeza patológica. São os mesmos, idênticos. Então, como eles diferenciam? Aí entra o Papa Doutor Droz como Catreste, é depressão porque eu tô falando e cala a boca, rapaz. Quer ver, ó? Dá uma olhadinha aqui, ó. Repara nas pessoas respondendo. Eu fiz um comentário no vídeo desse comediante. Mas como o TDAH não tem marcador biológico, como o próprio DSM confirma, e os critérios diagnósticos são subjetivos, como diferenciar a irresponsabilidade fruto de preguiça, fruto de fingimento ou fruto de TDAH? Qual o critério para separar? E aí você vê, Palmeiras não tem mundial. As respostas são todas assim, gente me xingando, mas eles não dão respostas. Por exemplo, note isso aqui, ó. Eu perguntei qual é o critério. Acredito que análise comportamental possa ser um critério determinante. Isso não é critério, moça. Tá, qual o critério para fazer essa análise? Você precisa dar o critério. Tá vendo? Eles não dão. Olha esse outro aqui, disse, ó, existe um exame neuropsicológico que identifica a hipótese. Não existe.
Como você faz ligação de causa e efeito entre algo objetivo? Como disse o Theodore Dalrymple, né, eles têm usado a neurociência assim, piscou aqui, logo aqui está a tristeza. É uma doideira, né? São inferências que as pessoas fazem, elas tiram lá um exame de imagem e eles fazem inferência, por quê? Porque lá no cérebro da pessoa não está escrito, aqui jaz o prazer, aqui jaz a tristeza, aqui jaz o TDAH. São inferências que fazem baseado em quê? Olha esse outro aqui, ó. Qual é o critério? Eu perguntei, qual é o critério? Testes feitos por psiquiatras e psicólogos, após várias consultas. Mas nesse teste, qual critério se utiliza? Então, mais uma vez, fez o exame de imagem. Aqui, tem como fazer a ligação de causa e efeito entre algo físico, objetivo, e algo subjetivo, como, por exemplo, o desejo humano. Porque TDAH tem a ver com o desejo. Porque algumas pessoas não têm o desejo de ficar estudando, mas têm o desejo de ficar concentradíssimas assistindo a uma série, assistindo a algum filme, brincando no videogame. Por quê? Porque o desejo delas é instável. Então, eu sei, as pessoas podem me xingar, podem me processar, e aí eu processo de volta, que aqui não tem esse negócio não. Eles podem fazer tudo, só não conseguem dar um critério objetivo para, de fato, separar a linha daqueles que têm desatenção porque estão fingindo, daqueles que têm desatenção porque são preguiçosos, para a desatenção fruto de TDAH. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deus abençoe. Deixe um comentário aqui.